o amor e metafísica do amor. O amor, assunto até agora reservado aos romancistas e aos poetas, insuficiência dos filósofos que têm tratado do assunto. Deve-se estudar o amor na vida real, o seu papel, a sua importância, o interesse universal que ele inspira. Todo amor vulgar ou etéreo tem origem no instinto sexual. O seu fim é a procriação de uma determinada criança, fixa desse modo a geração futura. A natureza do instinto é proceder no interesse da espécie em detrimento do indivíduo. O instinto oferece ao ser egoísta uma ilusão falaz para chegar aos seus fins. Ele guia, no amor, a escolha do homem e da mulher para as qualidades físicas e morais mais aptas para assegurarem a reprodução, a conservação, a superioridade do tipo integral da espécie humana, sem consideração alguma pela felicidade das pessoas. Deste conflito entre o gênio da espécie e os gênios protetores dos indivíduos nascem o sublime e o patético do amor, resultado trágico do amor infeliz. Decepções do amor sofisticado. Os amantes são traidores que, perpetuando a vida, perpetuam a dor. Daphnis e Cloé. Diálogo. Seriedade da volúpia. Ó vós, sábios, cuja ciência é elevada e profunda, que meditastes e que sabeis onde, quando e como, tudo se une na natureza, para que são todos esses amores, esses beijos, vós, sublimes sábios, dizei-mo. Torturai o vosso espírito sutil e dizei-me. Onde, quando e como, me sucedeu amar, por que me foi dado amar? Está-se geralmente habituado a ver os poetas ocupados em pintar o amor. A pintura do amor é o assunto principal de todas as obras dramáticas, trágicas ou cômicas, românticas ou clássicas, tanto nas Índias como na Europa. É igualmente o mais fecundo de todos os assuntos tanto para a poesia lírica como para a poesia épica, sem falar da grande quantidade de romances, que, há séculos, se produzem todos os anos nos países civilizados da Europa tão regularmente como os frutos das estações. Todas essas obras, no fundo, são descrições variadas e mais ou menos desenvolvidas dessa paixão. As pinturas mais perfeitas, Romeu e Julieta, a nova Heloísa, Werther, adquiriram glória imortal. Dizer como La Rochefoucauld que o amor apaixonado é como os espectros de que todos falam, mas que ninguém viu, ou então contestar como Lichtenberger, no seu ensaio sobre o poder do amor, a realidade dessa paixão e negar que seja conforme a natureza, é um grande erro. Porque é impossível conceber como um sentimento estranho ou contrário à natureza humana, como uma pura fantasia o que o gênio dos poetas não se cansa de pintar, nem a humanidade de colher com inabalável simpatia, visto que sem verdade, não há arte completa. Nada é tão belo como a verdade, só a verdade é agradável. Ademais, a experiência geral, embora não se renove todos os dias, prova que uma inclinação viva e ainda suscetível de ser governada, pode, sob o império de certas circunstâncias, aumentar e exceder pela sua violência todas as outras paixões, desviar todas as considerações, vencer todos os obstáculos com uma força e uma perseverança incríveis, ao ponto de se arriscar sem hesitação a vida, para satisfazer o desejo, e perdê-la até, se esse desejo é sem esperança. Não é só nos romances que existem Werther e Jacob Ortiz. Todos os anos, a Europa poderia apresentar pelo menos uma meia dúzia, sed ignotis perierum mortibus illi. São mortos desconhecidos, cujos sofrimentos têm apenas como cronista o empregado que registra os óbitos, e como anais as notícias diversas da imprensa. As pessoas que leem os jornais franceses e ingleses podem atestar a exatidão do que afirmo. Mas maior ainda é o número daqueles a quem essa paixão conduz ao manicômio. Enfim, verificam-se todos os anos diversos casos de duplo suicídio, quando dois amantes desesperados se tornam vítimas das circunstâncias exteriores que os separam. Quanto a mim, nunca compreendi como é que dois entes que se amam e julgam encontrar nesse amor a suprema felicidade, não preferem romper violentamente com todas as convenções sociais e sofrer toda espécie de vergonha, a abandonar a vida renunciando a uma felicidade além da qual nada podem imaginar. Quanto aos graus inferiores, aos ligeiros ataques dessa paixão, todos os têm diariamente sob os olhos, e, por menos jovem que seja, também há maior parte do tempo no coração. Não é, portanto, permitido duvidar da realidade do amor, nem da sua importância. Em vez de causar admiração que um filósofo procure também apoderar-se deste assunto, tema eterno de todos os
Poetas, deve antes surpreender que uma questão que representa na vida humana um papel tão importante tenha sido, até agora, descurado pelos filósofos, e se encontre diante de nós como uma matéria nova. De todos os filósofos, foi ainda Platão que mais se ocupou do amor, principalmente no Banquete e no Fedra. O que ele diz sobre o assunto entra no domínio dos mitos, das fábulas e dos ditos equívocos e, sobretudo, diz respeito ao amor grego. O pouco que sobre isso diz Rousseau no Discours sur l'inégalité é falso e insuficiente. Kant, na terceira parte do Traité sur les sentiments mensentem do Beal e do Sublime, trata um tal assunto de um modo demasiado superficial e por vezes inexato como quem não entende nada do caso. Platner, na sua Antropologia, apenas nos oferece ideias medíocres e vulgares. A definição de Spinoza merece ser citada pela sua extrema simplicidade. Amor est titilatio. Concomitante idea causa externae, e. Quarta, prop. 44, dem. Não tenho, portanto, que me servir dos meus predecessores, nem que os refutar. Não foi pelos livros, foi pela observação da vida exterior que este assunto se me impôs, e tomou lugar no conjunto das minhas considerações sobre o mundo. Não espero a aprovação nem o elogio dos amorosos que procuram naturalmente exprimir com as imagens mais sublimes e etéreas a intensidade dos seus sentimentos. A esses, o meu ponto de vista há de parecer demasiado físico, demasiado material, por muito metafísico e transcendente que ele seja no fundo. Possam eles notar, antes de me julgarem, que objeto do seu amor, que hoje exaltam em madrigais e sonetos, mal lhes teria obtido um olhar, se tivesse aparecido 18 anos antes. Qualquer inclinação terna, seja qual for a atitude etérea que afete, tem, na realidade, todas as suas raízes no instinto natural dos sexos, e não é mesmo outra coisa senão esse instinto especial, determinado e perfeitamente individualizado. Posto isto, se observarmos o papel importante que o amor representa em todos os graus e em todas as suas fases, não só nas comédias e nos romances, mas também no mundo real, onde é, com o amor pela vida, a mais poderosa e a mais ativa de todas as molas, se pensarmos que ocupa continuamente as forças da parte mais jovem da humanidade, que é o último fim de quase todo o esforço humano, que tem uma influência perturbadora nos negócios mais importantes, que interrompe a todo momento as ocupações mais sérias, que por vezes altera os maiores espíritos, que não tem escrúpulo em lançar as suas frivolidades nas negociações diplomáticas e nos trabalhos dos sábios, que chega até a introduzir as suas cartas meigas e as suas madeixazinhas de cabelo nas pastas dos ministros e nos manuscritos dos filósofos, o que o não impede de ser todos os dias o promotor dos piores e mais intrincados negócios, que rompe as mais preciosas relações, quebra os mais sólidos laços, torna vítimas ou já a vida ou a saúde, a riqueza, a situação e a felicidade. Faz do homem honesto um homem sem honra, do fiel um traidor, que parece ser qual demônio. Malfazejo que se esforça por alterar, transtornar e destruir tudo. Sentir-nos-emos então prontos a bradar. Para que há tanto ruído? Para que são esses esforços, essas violências, essas ansiedades e essa miséria? Contudo, trata-se apenas de uma coisa bem simples, que cada João encontra sua Joana. Por que é que semelhante bagatela representa um papel tão importante e leva incessantemente à perturbação e à discórdia a vida bem regrada dos homens? Mas, para o pensador sério, o espírito da verdade desvenda pouco e pouco esta resposta. Não se trata de uma ninharia, longe disso. A importância do assunto é igual à seriedade e à violência com que é tratado. O fim definitivo de todo o empreendimento amoroso, quer descambe no trágico ou no cômico, é realmente, entre os diversos fins da vida humana, o mais grave e o mais importante e merece a profunda seriedade com que todos se lhe dedicam. De fato, esta questão é nada menos que a combinação da próxima geração. Os dramatis personae, os atores que hão de entrar em cena, quando dela sairmos, encontrar-se-ão assim, determinados na sua existência e na sua natureza por essa paixão tão frívola. Assim como o ser, a existentia dessas pessoas futuras tem, como condição absoluta, o instinto do amor em geral, a própria natureza do seu caráter, a sua essentia, depende absolutamente da escolha individual do amor dos sexos e encontra-se assim irrevogavelmente fixada a todos os respeitos. Eis a chave do problema,
conhecê-la-emos melhor quando tivermos percorrido todos os graus do amor. Desde a mais fugitiva inclinação até a paixão mais veemente, reconheceremos então que a sua diversidade nasce do grau da individualização na escolha. Todas as paixões amorosas da geração presente não são, portanto, para a humanidade inteira. Não posso empregar aqui o termo próprio, o leitor pode, porém, traduzir esta frase na linguagem de Aristófanes. Se não a séria meditatio compositionis generationis futurae, e quam iterum pendem innumerae. Generationis. De fato, não se trata, como nas outras paixões humanas, de uma desgraça ou de uma vantagem individual, mas da existência e da constituição especial da humanidade futura. A vontade individual atinge, neste caso, o seu maior poder, transforma-se em vontade da espécie. É sobre este grande interesse que repousam o patético e o sublime do amor, os seus transportes, as suas dores infinitas que os poetas há muitos séculos não se cansam de representar em exemplos sem número. Que outro assunto seria superior em interesse àquela que trata do bem ou do mal da espécie? Porque o indivíduo é para a espécie o que a superfície dos corpos é para os próprios corpos. É por este fato que se torna tão difícil despertar interesse num drama onde se não introduza uma intriga amorosa e, contudo, não obstante o uso diário que se lhe dá, o assunto nunca se esgota. Quando o instinto do sexo se manifesta na consciência de cada indivíduo de uma maneira vaga, geral e sem determinação precisa, é a vontade de viver absoluta, fora de todo fenômeno, que surge. Quando num ser consciente o instinto do amor se especializa num determinado indivíduo, é essa mesma vontade que aspira a viver num ente novo e distinto, exatamente determinado. E, neste caso, o instinto do amor todo subjetivo dá ilusão à consciência, e sabe muito bem cobrir-se com a máscara de uma admiração objetiva, porque a natureza carece deste estratagema para atingir os seus fins. Por muito desinteressada e ideal que possa parecer a admiração por uma pessoa amada, o alvo final é na realidade a criação de um novo ser, determinado na sua natureza, prova o fato do amor. Não se contentar com o sentimento recíproco, mas exigir a posse, o essencial, isto é, o gozo físico. A certeza de ser amado não poderia consolar a privação daquela que se ama, e, em semelhante caso, mais de um amante tem dado um tiro nos miolos. Sucede ao contrário que há pessoas muito apaixonadas que, não conseguindo ser correspondidas, se contentam com a posse, isto é, com o gozo físico. Dá-se este caso em todos os casamentos obrigados, nos amores venais ou nos que se obtêm pela violência. Que uma criança seja gerada, é esse o alvo único, verdadeiro, de todo romance de amor, embora os namorados não deem por isso. A intriga que conduz ao desenlace é coisa acessória. As almas nobres, sentimentais, ternamente apaixonadas, podem protestar contra o áspero realismo da minha doutrina. Os seus protestos não têm razão de ser. Não é a constituição e o caráter preciso e determinado da geração futura, um alvo infinitamente mais elevado, infinitamente mais nobre que os seus sentimentos impossíveis e as suas quimeras ideais? E então, entre todos os fins que tem a vida humana, pode haver um mais considerável? Só este explica os profundos ardores do amor, a gravidade do papel que ele representa, a importância que comunica aos mais ligeiros incidentes. Não se deve perder de vista este fim real, se quisermos explicar tantas manobras, tantos rodeios, tantos esforços, e esses tormentos infinitos para se obter o ente amado, quando, à primeira vista, parecem tão desproporcionados. É a geração futura na sua determinação absolutamente individual, que caminha para a existência através dessas dores e esses esforços. Sim, ela própria que se agita já na escolha circunspecta, determinada, teimosa, procurando satisfazer esse instinto que se chama o amor. É já a vontade de viver do novo indivíduo, que os amantes podem e desejam gerar. Que digo eu? Já, na troca dos olhares cheios de desejos, se ilumina uma vida nova, se anuncia um ente futuro, criação completa, harmoniosa. Aspiram a uma união verdadeira, a uma fusão num único ser. Esse ente que vão gerar será como que o prolongamento da sua existência, será a plenitude. Nele as qualidades hereditárias dos pais, reunidas, continuam a viver. Ao contrário, uma antipatia recíproca e obstinada entre um homem e uma donzela é sinal de que não
podiam gerar senão um ente mal constituído, sem harmonia e desgraçado. É portanto com um profundo sentido que Calderon representa a cruel Semíramis a quem chama uma filha do ar, como o fruto de uma violação, seguida pelo assassínio do esposo. Esta força soberana que atrai exclusivamente um para o outro dois indivíduos de sexo diferente, é a vontade de viver manifesta em toda espécie, procura realizar-se segundo os seus fins. Na criança que deve nascer deles, terá do pai a vontade ou o caráter, da mãe, a inteligência, de ambos a constituição física. Entretanto, as feições reproduzirão mais vezes as do pai, a figura semelhar-se-á mais frequentemente à da mãe. Se é difícil explicar o caráter muito especial e exclusivamente individual de cada homem, não. É menos difícil compreender o sentimento igualmente particular e exclusivo que impele duas pessoas, uma para a outra. No fundo, estas duas coisas formam uma apenas. A paixão é implicitamente, o que a individualidade é explicitamente. O primeiro passo para a existência, o verdadeiro punctum saliens da vida, é na realidade o momento em que os nossos pais começam a amar-se. To find each other. Segundo uma admirável expressão inglesa, e, como dissemos já, é do encontro e da atração dos seus olhares ardentes que nasce o primeiro gérmen do novo ente, gérmen frágil, pronto a desaparecer como todos os gérmenes. Esse novo indivíduo é de algum modo uma nova ideia platônica, e como todas as ideias empregam um esforço violento para chegarem a manifestar-se no mundo dos fenômenos. Ávidos de se apoderarem da matéria favorável que a lei da causalidade lhes dá em partilha, assim essa ideia particular de uma individualidade humana tende com uma violência, um ardor extremo a realizar-se num fenômeno. Essa energia, essa impetuosidade, é justamente a paixão que os futuros pais experimentam um pelo outro. Tem graus infinitos cujos dois extremos poderiam ser designados sob o nome de amor vulgar e de amor divino. Mas quanto à essência do amor, é em toda parte e sempre a mesma. Nos seus diversos graus é tanto mais poderosa quanto é mais individualizada. Em outros termos, é tanto mais forte quanto a pessoa amada, pelas suas qualidades e pelas suas maneiras de ser, é mais capaz, com exclusão de todas as pessoas, de responder ao desejo particular e à necessidade determinada que fez nascer naquele que a ama. O amor, por essência e ao primeiro movimento, é impelido para a saúde, para a força, para a beleza, para a mocidade que é sua expressão, porque a vontade deseja, antes de tudo, criar entes capazes de viver com o caráter integral da espécie humana. O amor vulgar não vai mais longe. Depois, sucedem-se outras exigências mais especiais, que aumentam e fortificam a paixão. O amor forte só pode existir na perfeita conformidade de dois entes. E como não existem dois indivíduos absolutamente semelhantes, todo homem deve encontrar numa determinada mulher as qualidades que correspondam melhor às suas próprias qualidades, sempre sob o ponto de vista das crianças que hão de nascer. Quanto mais raro é esse encontro, mais raro é também o amor verdadeiramente apaixonado. É precisamente porque cada um de nós tem em si esse grande amor que compreendemos a descrição que o gênio dos poetas nos faz desse sentimento. Dado o caso dessa paixão ao amor visar exclusivamente o ente futuro e as qualidades que devem adorná-lo, pode suceder que entre um rapaz e uma rapariga, aliás agradáveis e bem conformados, nasça uma simpatia de sentimento, de caráter e de espírito que dê origem a uma amizade estranha ao amor. Pode mesmo suceder que, sobre este último ponto, haja entre eles uma certa antipatia. O resultado seria faltar às crianças que nascessem deles a harmonia intelectual ou física, e, numa palavra, a sua existência e a sua constituição não corresponderiam aos planos que se propõe a vontade de viver no interesse da espécie. Pode suceder, pelo contrário, que a despeito da dissemelhança dos sentimentos, do caráter e do espírito, a despeito da repugnância e mesmo da aversão que daí resultem, o amor contudo nasce e subsista, porque é cego sobre essas incompatibilidades. Se daí resultar um casamento, esse enlace será necessariamente muito infeliz. Profundemos agora o assunto. O egoísmo tem em cada homem raízes tão fundas que os motivos egoístas são os únicos com que se pode contar com segurança para excitar a atividade de um ser individual. A espécie, é certo, tem sobre o indivíduo um direito anterior, mais imediato e mais
considerável que a individualidade efêmera. Todavia, quando urge que o indivíduo proceda e se sacrifique pela manutenção e pelo desenvolvimento da espécie, a sua inteligência completamente dirigida para as aspirações individuais, apenas compreende a necessidade desse sacrifício, submete-se-lhe logo. Para atingir o seu fim, é portanto necessário que a natureza engane o indivíduo com alguma ilusão, em virtude da qual ele veja a própria felicidade no que não é, realmente, senão a bem da espécie. O indivíduo torna-se assim o escravo inconsciente da natureza, no momento em que julga obedecer apenas aos seus desejos. Uma pura quimera, logo desfeita, paira-lhe diante dos olhos e faz com que proceda. Esta ilusão não é mais do que o instinto. É ele que, na maioria dos casos, representa o sentido da espécie, os interesses da espécie ante a vontade. Mas como aqui a vontade se torna individual, deve ser enganada de modo que conceba pelo sentido do indivíduo os desígnios que o sentido da espécie tem sobre ela. Assim, julga trabalhar em proveito do indivíduo, quando na realidade apenas trabalha para a espécie, no sentido mais especial. É no animal que o instinto representa o maior papel e que a sua manifestação exterior pode observar-se melhor. Mas quanto aos caminhos secretos do instinto, como para tudo que é interior, não podemos aprender a conhecê-lo senão em nós mesmos. Imaginase, é verdade, que o instinto tem pouco império no homem, ou pelo menos que só se manifesta no recém-nascido, procurando apoderar-se do seio da mãe. Mas na realidade, há um instinto muito determinado, muito manifesto e principalmente muito complicado, que nos guia na escolha tão fina, tão séria, tão particular da pessoa que se ama e cuja posse se deseja. Se apenas se ocultasse sob o prazer dos sentidos a satisfação de uma necessidade imperiosa, a beleza ou a fealdade do outro indivíduo seria indiferente. A procura apaixonada da beleza, o apreço que se lhe dá, a escolha que se procede, não dizem, pois, respeito ao interesse pessoal daquele que escolhe, embora assim o imagine, mas evidentemente ao interesse do futuro ente, no qual importa manter o mais possível integral e puro o tipo da espécie. De fato, 1000 acidentes físicos e 1000 desgraças morais podem causar um defeito no rosto humano. Portanto, o verdadeiro tipo humano, em todo o seu conjunto, é sempre novamente restabelecido, graças a esse sentimento da beleza que sempre domina e dirige o instinto dos sexos, sem o que o amor não passaria de uma necessidade revoltante. Não há, pois, homem nenhum que primeiro não deseje ardentemente e não prefira as criaturas mais belas, porque realizam o tipo mais puro da espécie, depois há de procurar principalmente as qualidades que lhe faltam, ou as imperfeições opostas àquelas que ele próprio tem e achá-las-á belas. Daí vem, por exemplo, que as mulheres altas agradam aos homens baixos, e que os loiros gostam das morenas, etc. O entusiasmo vertiginoso que se apodera do homem à vista de uma mulher cuja beleza responde ao seu ideal, e faz brilhar aos seus olhos a miragem da felicidade suprema se conseguir unir-se-lhe, não é outra coisa senão o sentido da espécie que reconhece o seu cunho claro e brilhante, e que, por ela gostaria de se perpetuar. Estas considerações derramam uma luz viva sobre a natureza íntima de todo o instinto. Como se depreende delas, o seu papel consiste quase sempre em fazer com que o indivíduo proceda para bem da espécie. Porque, evidentemente, a solicitude de um inseto em encontrar uma certa flor, um determinado fruto, um excremento ou um bocado de carne, ou então, como o ichneumon, a larva de outro inseto para depor aí os ovos, e a indiferença com que arrosta o trabalho e o perigo quando se trata de o conseguir, são muito análogas à preferência exclusiva do homem por uma certa mulher. Aquela cuja natureza individual corresponde à sua, procura-a com tão apaixonado zelo que, a despeito da razão, é mais fácil sacrificar a felicidade da sua vida do que errar o seu alvo, não recua ante um casamento insensato, nem ante ligações ruinosas, nem ante a desonra, nem ante atos criminosos, como o adultério e a violação, isto apenas para servir os fins da espécie, sob a lei soberana da natureza, em detrimento do próprio indivíduo. Em toda parte, o instinto parece dirigido por uma intenção individual, embora lhe seja completamente estranha. Todas as vezes que o indivíduo, entregue a si próprio, seja incapaz de compreender os desígnios da natureza, ou impelido a resistir-lhe, ela faz surgir o instinto, eis porque este foi dado aos
animais e mormente aos animais inferiores mais destituídos de inteligência. Porém, o homem não se lhe submete senão no caso especial de que nos ocupamos. Não é porque o homem fosse incapaz de compreender o fim da natureza, mas não o levaria a cabo com todo o necessário zelo, mesmo à custa da sua felicidade particular. Assim, neste instinto, como em todos os outros, a verdade reveste-se de ilusão para atuar sobre a vontade. É uma ilusão de voluptuosidade que faz cintilar aos olhos do homem a imagem enganadora de uma felicidade soberana nos braços da formosura que, a seu ver, nenhuma outra criatura humana iguala. Outra ilusão ainda, quando imagina que a posse de um único ente no mundo lhe assegura uma felicidade sem medida e sem limites. Julga sacrificar ao seu mero gozo a dificuldade e os esforços, enquanto na realidade só trabalha para a manutenção do tipo integral da espécie, para a procriação de um certo indivíduo perfeitamente determinado que carece dessa união, para se realizar e entrar na existência. É tanto assim o caráter do instinto, proceder em vista de um fim de que, contudo, não tem a ideia, que o homem, levado pela ilusão que o empolga, sente algumas vezes horror pelo fim a que é conduzido, que é a procriação dos seres, desejaria mesmo opor-se-lhe. É o caso que se dá em quase todas as ligações fora do casamento. Satisfeita a paixão, todo o amante experimenta uma decepção estranha, admira-se de que o objeto de tantos desejos apaixonados só lhe proporciona um prazer efêmero, seguido de um rápido desencanto. Esse desejo é de fato, em comparação com outros desejos que agitam o coração do homem, como a espécie é para o indivíduo, como o infinito é para o finito. Só a espécie, pelo contrário, aproveita da satisfação desse desejo, mas o indivíduo não tem a consciência disso. Todos os sacrifícios que se impôs, impelido pelo gênio da espécie, serviram para um fim que não era o seu. Também todo amante, depois de realizada a grande obra da natureza, se encontra enganado, porque a ilusão que o tornará vítima da espécie desfez-se. Platão disse muito bem, voluptas onium maxime vaniloqua. Estas considerações lançam nova luz sobre os instintos e o sentido estético dos animais. Também estes são escravos dessa espécie de ilusão que lhes oferece a miragem enganadora do próprio gozo, enquanto trabalham tão assiduamente para a espécie e com tão absoluto desinteresse. É deste modo que o pássaro constrói o ninho, o inseto procura o local adequado para depor os ovos, ou se entrega à caça de uma presa de que ele não gozará, que deve servir de alimento às larvas futuras e que colocará ao lado dos ovos. É assim também que a abelha, a vespa, a formiga trabalham nas suas construções futuras e tomam as mais complicadas disposições. O que dirige todos estes animais é, evidentemente, uma ilusão que põe ao serviço da espécie a máscara de um interesse egoísta. É esta a única explicação verossímil do fenômeno interno e subjetivo que dirige as manifestações do instinto. Mas vendo as coisas pelo exterior, notamos nos animais mais escravos do instinto, principalmente nos insetos, uma predominância do sistema ganglionar, isto é, do sistema nervoso subjetivo sobre o sistema cerebral ou objetivo, donde se conclui que os animais são impelidos não tanto por uma inteligência objetiva e exata como por meio de representações subjetivas excitando desejos que provém da ação do sistema ganglionar sobre o cérebro, o que prova bem que se encontram sob o domínio de uma espécie de ilusão, e essa será a marcha fisiológica de todo o instinto. Como esclarecimento, mencionarei ainda outro exemplo, menos característico, é certo, do instinto no homem, é o apetite caprichoso das mulheres grávidas, que parece originar-se no fato do alimento do embrião exigir por vezes uma modificação particular ou determinada do sangue que a ele aflui. Então, o alimento mais favorável apresenta-se ato contínuo ao espírito da mulher grávida como objeto de vivo desejo, o que é ainda uma ilusão. A mulher teria, portanto, mais um instinto do que o homem. O sistema ganglionar é também muito mais desenvolvido na mulher. A excessiva predominância do cérebro explica por que o homem tem menos instinto que os animais e por que é que os seus instintos podem algumas vezes desviar-se da regra. Assim, por exemplo, o sentido da beleza que dirige a escolha na procura do amor, perde-se quando este degenera em vício contra a natureza. Deste modo, uma certa mosca, Musca vomitoria, em vez de dispor os ovos, segundo seu instinto, sobre a carne em decomposição, depõe-o sobre a flor do Arum dracunculus enganada pelo cheiro cadavérico dessa planta. O amor tem, portanto,
sempre por fundamento um instinto dirigido para a reprodução da espécie. Esta verdade parecer-nos-á clara até a evidência, se examinarmos o caso detidamente. Como vamos fazer? Em primeiro lugar, deve-se considerar que o homem é por temperamento sujeito à inconstância. No amor, a mulher a felicidade. O amor do homem declina de um modo sensível, desde o momento que foi satisfeito. Dir-se-ia que todas as outras mulheres lhe oferecem mais atrativos do que a que possui, aspira à mudança. O amor da mulher, pelo contrário, aumenta a partir desse momento. É essa uma consequência do fim da natureza que é dirigido para a manutenção e, por conseguinte, para o aumento mais considerável possível da espécie. O homem, de fato, pode facilmente gerar mais de 100 crianças num ano, se tiver outras tantas mulheres à sua disposição. A mulher, embora tivesse o mesmo número de maridos, não podia dar à luz mais do que uma criança por ano, excetuando gêmeos. Por isso o homem anda sempre em procura de outras mulheres, enquanto a mulher permanece fielmente dedicada a um só homem, porque a natureza impele instintivamente e sem reflexão a conservar junto de si aquele que deve alimentar e proteger a pequena família futura. Daí resulta que a fidelidade no casamento é artificial para o homem e natural para a mulher, e portanto o adultério da mulher, devido às consequências que acarreta, e porque é contra a natureza, é muito mais imperdoável que o do homem. Quero aprofundar a questão até ao âmago para convencer e provar que o gosto pelas mulheres, por muito objetivo que possa parecer, não é senão um instinto disfarçado, isto é, o sentido da espécie, que se esforça por lhe manter o tipo. Devemos procurar mais de perto e examinar mais especialmente as considerações que nos dirigem na perseguição desse prazer, embora façam uma figura singular numa obra filosófica as particularidades que passamos a indicar. Estas considerações dividem-se assim: a primeiro as que dizem respeito diretamente ao tipo da espécie, isto é, a beleza, as que visam as qualidades psíquicas, e por último as considerações puramente relativas à necessidade de corrigir e de neutralizar umas pelas outras as disposições particulares e anormais dos dois indivíduos. Examinemos separadamente cada uma destas divisões. A primeira consideração que dirige a nossa inclinação e a nossa escolha é a idade. Em geral, a mulher que escolhemos encontra-se na idade compreendida entre o começo e o fim dos menstruos. Damos, todavia, uma preferência decisiva ao período que decorre dos 18 aos 28 anos. Nenhuma mulher nos atrai não estando nas condições precedentes. Uma mulher idosa, isto é, uma mulher incapaz de ter filhos, só nos inspira um sentimento de aversão. A mocidade sem beleza sempre tem atrativo, a beleza sem mocidade não tem nenhum. Evidentemente, a intenção inconsciente que nos dirige não é outra senão a possibilidade geral de ter filhos. Portanto, qualquer indivíduo perde em atrativo para o outro sexo, segundo se encontra mais ou menos afastado do período próprio para a geração ou para a concepção. A segunda consideração é a saúde. As doenças agudas só perturbam as nossas inclinações de um modo passageiro. As doenças crônicas, as caquexias, pelo contrário, assustam ou afastam, porque se transmitem à criança. A terceira consideração é o esqueleto, porque é a base do tipo da espécie. Depois da idade e da doença, o que sobretudo nos afasta é uma conformação defeituosa. O mais lindo rosto não pode compensar um corpo deformado, mas um rosto feio num corpo direito será sempre preferido. O que se nota mais é um defeito do esqueleto, por exemplo, a estatura baixa numa pessoa gorda, as pernas demasiado curtas, ou ainda o andar cambaio, quando não é consequência de um acidente exterior. Pelo contrário, um corpo notavelmente belo compensa muitos defeitos, encanta-nos. A extrema importância que todos atribuímos aos pés pequenos também se relaciona com estas considerações. São de fato um caráter essencial da espécie, pois nenhum outro animal tem o tarso e o metatarso reunidos tão pequenos como o homem, o que lhe torna o andar vertical. É um plantígrado. Jesus Sirach diz a este respeito, 26, 23, segundo a tradução correta de Krauss, uma mulher bem feita e com bonitos pés é comparável a colunas de ouro sobre socos de prata. A importância dos dentes não é menor porque servem para alimentação e são muito, especialmente hereditários. A quarta consideração é uma certa abundância de carnes, isto é, a predominância da faculdade vegetativa, da plasticidade, porque promete ao feto um alimento rico.
É. Por isso que uma mulher alta e magra desagrada ao homem de um modo surpreendente. Os seios bem redondos e bem conformados exercem uma fascinação notável sobre os homens, pois encontrando-se em relação direta com as funções da geração da mulher, prometem ao recém-nascido uma boa alimentação. As mulheres nutridas em excesso provocam a nossa repugnância, porque esse estado mórbido é sinal de atrofia do útero, e portanto uma marca de esterilidade. Não é a inteligência que o sabe, é um instinto. A beleza do rosto só se toma em consideração em último lugar. Também neste ponto é a parte óssea que se nota antes de tudo. Procura-se principalmente o nariz bem feito, enquanto o nariz pequeno, arrebitado, prejudica tudo. Uma leve inclinação no nariz, na parte superior ou inferior, tem decidido a sorte de uma infinidade de raparigas, e com razão, pois se trata de manter o tipo da espécie. Uma boca pequena, formada de pequenos ossos maxilares, é muito essencial, como caráter específico do rosto humano, em oposição à goela dos animais. Um queixo fugitivo e, por assim dizer, amputado, é particularmente desagradável, visto que um queixo proeminente, mentum prominulum, é um traço de caráter da nossa espécie. Considera-se em último lugar os olhos belos e a fonte, que se ligam às qualidades psíquicas, principalmente as qualidades intelectuais, que fazem parte da herança da mãe. Não podemos naturalmente enumerar com tanta exatidão as considerações inconscientes às quais se liga a inclinação das mulheres. Eis o que se pode afirmar de um modo geral. É a idade de 30 a 35 anos que elas preferem a qualquer outra, mesmo a dos jovens, que contudo representam a flor da beleza masculina. A causa é serem dirigidas não pelo gosto, mas pelo instinto, que reconhece nesses anos o apogeu da força geradora. Em geral, dão pouca importância à beleza, principalmente a do rosto, como se elas só se encarregassem de a transmitir à criança. É acima de tudo a coragem e a força do homem que lhes conquista o coração, porque essas qualidades são penhor de uma geração de crianças robustas, e parecem assegurar-lhes no futuro um protetor corajoso. Qualquer defeito físico do homem, qualquer desvio do tipo, pode a mulher suprimi-los na criança. Durante a geração, se as partes correspondentes da sua constituição, defeituosas no homem, são nela irrepreensíveis, ou ainda exageradas em sentido inverso, é preciso excetuar apenas as qualidades do homem particulares ao seu sexo, e que a mãe, portanto, não pode dar à criança, por exemplo, a estrutura masculina do esqueleto, ombros largos, ancas estreitas, pernas direitas, força dos músculos, coragem, barba, etc. Daqui procede que as mulheres amam muitas vezes homens feios, mas nunca homens efeminados, porque não podem neutralizar semelhante defeito. A segunda ordem de constituição importante no amor diz respeito às qualidades psíquicas. Encontraremos aqui o que são as qualidades de coração ou de caráter do homem que atraem a mulher, porque a criança recebe esses predicados do pai. É antes de tudo uma vontade firme, a decisão, a coragem e talvez ainda a retidão e a bondade do coração que conquistam a mulher. As qualidades intelectuais, pelo contrário, não exercem sobre ela nenhuma ação direta e instintiva, justamente porque o pai as não transmite aos filhos. A estupidez não prejudica os homens junto das mulheres. Espírito superior, ou mesmo gênio pela sua desproporção, tem muitas vezes um efeito deplorável. Vê-se frequentemente um homem feio, estúpido e grosseiro suplantar junto das mulheres um outro bem feito, espirituoso, delicado. Observam-se igualmente casamentos de inclinação entre pessoas tão diferentes quanto é possível sob o ponto de vista do espírito. Ele, por exemplo, brutal, robusto e estúpido. Ela, meiga, impressionável, pensando delicadamente, instruída, artista, etc. Ou então ele, muito sábio, cheio de talento. Ela, uma pateta. Sic visum venere, cui placem pares. Formas atque animus subjuga enia. Saevo mitere cum joco. A razão é que as considerações que predominam aqui nada têm de intelectual e dizem respeito ao instinto. No casamento que se tem em vista não é um colóquio cheio de espírito, é a procriação das crianças. O casamento é uma união de corações e não de cabeças. Quando uma mulher afirma que está enamorada do espírito de um homem, é uma pretensão vã e ridícula, ou a exaltação de um ente degenerado. Os homens, pelo contrário, no amor instintivo,
não são determinados pelas qualidades de caráter da mulher. É por essa razão que tanto Sócrates encontraram as suas Xantipas, por exemplo, Shakespeare, Albert Dürer, Byron, etc. Todavia, as qualidades intelectuais têm aqui uma grande influência, porque são transmitidas pela mãe, mas a sua influência é facilmente excedida pela da beleza física, que atua mais diretamente em pontos mais essenciais. Sucede, contudo, que muitas mães, instruídas pela experiência dessa influência intelectual, mandam ensinar às filhas as belas artes, as línguas, etc., a fim de as tornar atraentes aos futuros maridos. Procuram deste modo ajudar a inteligência por meios artificiais, assim como, em caso de necessidade, procuram desenvolver as ancas e o peito. Notemos bem que neste caso apenas se trata de atração instintiva e imediata, que só dá origem à verdadeira paixão do amor. Que uma mulher inteligente e instruída aprecie a inteligência e o espírito num homem, que um homem razoável e refletido experimente o caráter da noiva e o tenha em consideração. Isso nada influi neste caso. Procede assim a razão no casamento quando é ela que escolhe, mas não o amor apaixonado de que nos ocupamos exclusivamente. Até agora apenas tenho tratado das considerações absolutas, isto é, daquelas que são de um efeito geral. Passo em seguida às considerações relativas, que são individuais, porque nelas o fim é retificar o tipo da espécie, já alterado, corrigir os defeitos do tipo que a própria pessoa que escolhe tem em si, e voltar dessa maneira a uma pura representação desse tipo. A escolha individual, que se funda nessas considerações puramente relativas, é mais determinada, mais decidida e mais exclusiva que a escolha que se baseia nas considerações absolutas. É dessas considerações relativas que nasce de ordinário o amor apaixonado, enquanto os amores comuns e passageiros só são guiados por considerações absolutas. Nem sempre é a beleza regular e perfeita que origina as grandes paixões. Para uma inclinação verdadeiramente apaixonada é mister uma condição que só nos é dado exprimir por uma metáfora tirada à química. As duas pessoas devem neutralizar-se, como um ácido e um álcali formam um sal neutro. Toda a constituição sexual é uma constituição incompleta, a imperfeição varia com os indivíduos. Num e noutro sexo, cada ser é uma parte do todo incompleta e imperfeita. Essa parte, porém, pode ser mais ou menos considerável, segundo os temperamentos. Por isso, cada indivíduo encontra o seu complemento natural num determinado indivíduo do sexo diferente que representa de algum modo a fração indispensável ao tipo completo, que o acaba e lhe neutraliza os defeitos, e produz um tipo perfeito da humanidade no novo indivíduo que deve nascer, porque é sempre a constituição desse futuro ser que tudo incessantemente converge. Os fisiologistas sabem que a sexualidade tanto no homem como na mulher tem inúmeros graus. A virilidade pode descer até o horrível ginandro, até a hipospadia, assim como há entre as mulheres graciosos andrógenos. Os dois sexos podem atingir o hermafroditismo completo, e esses indivíduos, que conservam o justo meio entre os dois sexos e não pertencem a nenhum, são incapazes de se reproduzir. Para a neutralização de duas individualidades uma pela outra, é necessário que o grau determinado de sexualidade num certo homem corresponda exatamente ao grau de sexualidade numa certa mulher, a fim de que essas duas disposições parciais se compensem justamente. É por esta razão que o homem mais viril procurará a mulher por excelência, e vice-versa. Os amantes medem por instinto esta parte proporcional necessária a cada um deles, e esse cálculo inconsciente encontra-se com outras considerações no fundo de todas as grandes paixões. Portanto, quando os enamorados falam num tom patético da harmonia das suas almas, deve-se compreender a maior parte das vezes a harmonia das qualidades físicas próprias de cada sexo, e de molde que deem origem a um ente perfeito. Essa harmonia importa bem mais do que o acordo das suas almas, que, após a cerimônia, se torna frequentemente num atroz desacordo. A isto acrescentam-se as considerações relativas mais afastadas que repousam sobre o fato de que cada um procura neutralizar pela outra pessoa suas fraquezas, imperfeições e todos os defeitos do tipo normal, com receio que se perpetuem na criança futura, ou se exagerem e se tornem deformidades. Quanto mais fraco é o homem sob o ponto de vista da força muscular, mais há de procurar mulheres fortes, e a mulher procederá da mesma forma.
Como é, todavia, uma lei da natureza ter a mulher uma força muscular mais fraca, é igualmente natural que as mulheres prefiram os homens robustos. A estatura é também uma consideração importante. Os homens baixos têm uma tendência decidida pelas mulheres altas e reciprocamente. A aversão de uma mulher alta pelos homens altos é, no fundo dos desígnios da natureza, para evitar uma raça gigantesca, quando a força transmitida pela mãe fosse assaz fraca, para assegurar uma longa duração a essa raça excepcional. Se uma mulher alta escolhe o marido alto, entre outros motivos para fazer melhor figura na sociedade, são os descendentes que hão de espiar essa loucura. Até mesmo nas diversas partes do corpo, cada um procura um corretivo aos próprios defeitos, e tanto maior é o cuidado quanto a parte é mais importante. Assim, aqueles que têm o nariz chato contemplam com inexplicável prazer o nariz aquilino, um perfil de papagaio, e assim com tudo o mais. Os homens magros e altos admiram uma criaturinha demasiado cheia e pequena. Assim sucede com o temperamento. Cada um prefere o que é oposto ao seu e essa preferência é sempre proporcionada à energia do seu temperamento. Não quer isto dizer que uma pessoa perfeita num ponto qualquer goste das imperfeições contrárias, contudo suporta-as mais facilmente do que outros a suportariam, porque as crianças encontram nessas qualidades uma garantia contra uma imperfeição maior. Por exemplo, uma pessoa muito branca não sentirá repugnância por uma tez cor de azeitona. Mas aos olhos de qualquer pessoa bastante morena, um rosto extremamente branco parece divinamente belo. Há casos excepcionais em que um homem se pode apaixonar por uma mulher decididamente feia, e isto dá-se de acordo com a lei da concordância dos sexos, quando o conjunto dos defeitos e das irregularidades físicas da mulher são a perfeita antítese e, por conseguinte, corretivo dos do homem. Neste caso, a paixão atinge geralmente um grau extraordinário. O indivíduo obedece em tudo isto, sem que o saiba, a uma ordem superior, à da espécie. Daí a importância que liga a certas coisas que, de outro modo, poderiam e deveriam ser-lhe indiferentes. Não há nada mais singular que a seriedade profunda, inconsciente, com que dois jovens de sexo diferente, que se veem pela primeira vez, se observam mutuamente, o olhar inquisitorial e penetrante que lançam ao outro, a minuciosa inspeção que a todos os respeitos as suas respectivas pessoas têm de sofrer. E assim, por trás dos desejos mais íntimos, escondem-se as engrenagens silenciosas da natureza, movendo cada olhar, cada escolha, cada paixão. Mas esta é apenas uma parte do caminho. Encerramos aqui a leitura de hoje, cobrindo as páginas 15 a 23 deste mergulho filosófico em Schopenhauer. Se você sentiu sua mente se mover, continue conosco. A jornada continua na próxima leitura.